Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe cada irmão, Deus abençoe a cada irmã. Mais uma noite de glória na presença do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Deus abençoe cada irmão, Alexandre Justino, Kelly Santana, Alexandre da Guia, cada irmão que está adentrando nesse momento. Eu te peço, nós estamos em uma nova plataforma de transmissão e tudo que os irmãos vão ver sou eu que estou aprendendo sozinho. Eu disse na semana passada, eu sou o técnico de som, o técnico de informática e o pastor que irá ministrar. Então eu pergunto aos irmãos, o som está bom? O som está bom? Os irmãos estão compreendendo bem? Aleluia! Eu já peço desculpa aos irmãos se houver alguma falha técnica, porque eu estou aprendendo sozinho essa nova maneira de transmissão. Mas eu creio, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, aleluia. Deus abençoe, boa noite a cada irmão, a cada irmã. Vai ser um estudo profundo nesta noite, eu tenho certeza absoluta. E eu te peço, meu irmão, minha irmã, você já compartilha esse culto, esse estudo, o nosso terceiro estudo do livro de Apocalipse, nosso terceiro estudo, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E você que está pela primeira vez, você que está nos assistindo pela primeira vez, vai lá no meu canal do YouTube, PR Alessandro Malafaia, pastor Alessandro Malafaia, depois de assistir essa aula ao vivo, e assista a aula 1 e a aula 2 do estudo do livro de Apocalipse. E se inscreva, me ajude. Nós criamos aquele canal para transmitirmos a mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós já tivemos 2 estudos fortíssimos. Então, acabando essa aula, vai no meu canal do YouTube, PR Pastor Alessandro Malafaia, e assista, porque Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Escreva aí, Deus vai falar comigo nesta noite. Escreva, Deus vai falar comigo nesta noite. Nós estamos em estudo bíblico, mas nós somos avivalistas, pentecostais, nós somos abençoados. Escreva, Deus vai falar comigo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos orando ao Senhor para iniciarmos esse estudo bíblico. E se você puder, já compartilhe essa live, já compartilhe esse estudo, o terceiro estudo nosso do livro de Apocalipse. Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez estamos na Tua presença. Agora iremos estudar esse livro que nos fala sobre a Sua vinda, a volta de Jesus Cristo. Deus, nos ajude, nos dê capacidade, nos dê discernimento, que Tu esteja aqui neste lugar. Eu te peço em Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Está preparado para estudar? Está preparado para entrar no livro de Apocalipse? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Dê um glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Mas antes de nós estudarmos, eu preciso falar algumas premissas. Eu sempre vou falar essas premissas. Por quê? Porque sempre temos novos irmãos estando aqui conosco, estudando o livro de Apocalipse. A primeira premissa: se você está aqui pela primeira vez,
Nós estamos na terceira aula, no terceiro estudo do livro de Apocalipse. Você vai entender esse estudo de hoje, pode permanecer ao vivo, mas acabando a aula, vai no meu canal do YouTube, PR Alessandro Malafaia, e assista a aula 1 e 2. A segunda premissa: eu não vou estar aqui discutindo as correntes de interpretação do Apocalipse. São várias correntes: corrente preterista, corrente futurista, corrente amillenista, corrente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, corrente que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu não vou estar discutindo aqui corrente. Você estuda correntes no seminário teológico. Aqui eu vou estar estudando o livro de Apocalipse na área teológica e na área espiritual. Mas pastor, qual é a sua corrente? Eu não vou dizer agora, você vai entender a corrente que eu vou seguir, a corrente que eu acredito. Nós podemos divergir da corrente. Você pode ter uma outra corrente, mas você não pode divergir de mim da doutrina bíblica. Corrente, nós podemos divergir, mas doutrina não. Doutrina é imutável. Pastor, qual é a doutrina? Jesus vai voltar e acabou. Qualquer corrente que você acredite, você tem que acreditar que Jesus vai voltar. Qual a outra doutrina? Vai haver a ressurreição dos mortos. Isso é uma doutrina bíblica. Então, independente da sua corrente, vai haver a ressurreição dos mortos. Então, no início, a premissa que eu quero dizer para você, meu irmão, independente da sua corrente, independente daquilo, se você divergir de mim, da corrente, pastor, eu acredito que a igreja vai passar na grande tribulação. Amém, Deus te abençoe. Mas uma coisa você não vai divergir de mim: Jesus vai voltar e acabou. Aleluia. Você pode escrever isso: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Nós estaremos iniciando esse estudo bíblico nesse momento. Preste atenção. Fique com seus corações abertos, seus ouvidos abertos àquilo que Deus quer falar contigo. Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer um resumo breve daquilo que nós comentamos, explicamos na semana passada. Eu vou colocar uma figura aqui nesse momento, aleluia, uma figura sobre aquilo que nós falamos semana passada, aleluia. Ore, vai dar certo, em nome de Jesus Cristo. Isso, aleluia, glória a Deus. Então, semana passada, nós falamos que os salvos, quando parte para a eternidade hoje, a sua alma vai para o paraíso. Depois da morte de Cristo, a sua alma, hoje, dos salvos, vai para o paraíso. E a alma dos ímpios, daqueles que não aceitam a Cristo, vai para o lugar de tormenta. Hoje não existe mais o seio de Abraão. O seio de Abraão foi antes, até a morte de Cristo. Eu não vou explicar novamente isso. Se você não assistiu essa aula, vai no meu canal do YouTube, aula de número 2. Nessa aula de número 2, nós falamos todos os versículos bíblicos. Nós estamos apenas recapitulando. Então, hoje, você falece, você vai para a eternidade, a sua alma dos salvos vai para o paraíso, esperando a ressurreição da vida. E a alma dos ímpios vai para um lugar de tormenta. Aleluia. Você que entendeu isso, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus. Então vamos voltar agora para a nossa aula. Aleluia, aleluia. Nós estaremos iniciando agora o capítulo 1 de Apocalipse. Nós estaremos iniciando o capítulo 1 de Apocalipse. Mas antes de nós iniciarmos, eu tenho que dizer para você: o livro de Apocalipse é a vitória final de Jesus Cristo e da igreja. É um livro para nos encorajar. Alguns irmãos têm medo de ler o livro de Apocalipse.
Mas nesta noite eu quero te encorajar a ler esse livro, porque esse livro vai te levar ao céu. Este livro é a revelação de Jesus Cristo. Esse livro é a vitória da igreja, é a vitória de Jesus Cristo em nome de Jesus. Aleluia! Mas para nós iniciarmos esse livro de Apocalipse, nós temos que entender um versículo chave. E a partir desse momento, pegue a sua Bíblia. A partir desse momento, pegue um papel, pegue uma caneta. Vamos começar a estudar. E você que está adentrando nesse momento, Deus te abençoe. Você que está adentrando nesse momento, compartilhe esse culto online. Compartilhe esse estudo. Nós estamos no terceiro estudo do livro de Apocalipse. Então, antes de nós iniciarmos o capítulo 1 de Apocalipse, nós temos que entender o versículo-chave desse livro. O versículo-chave desse livro é o capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Abra a sua Bíblia. Para nós entendermos o livro de Apocalipse, nós temos que primeiramente ver o versículo-chave desse livro, que está no capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, por gentileza, você, se puder, coloque no Facebook, capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 19, nós estaremos lendo, glória a Deus, aleluia, capítulo 1, versículo 19, já encontrou? Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que referem ao presente, e como aqueles que sucederão depois desses. Eu vou colocar uma figura aqui para você entender, aleluia, glória a Deus, para você entender a parte, glória a Deus, aleluia, porque o livro de Apocalipse, ele vai se dividir em três partes. Ele vai se dividir, primeiro, as coisas do presente. E quando eu falo as coisas que vistes, é o presente de João. As coisas que vistes. Então, o que o João viu? Está no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. As coisas que vistes. Segundo, capítulo de número 1, versículo 19. Se divide em três fases. Primeiro, as coisas que vistes, as coisas que estão vendo e as coisas que vão acontecer. Isso na ótica de João. Então, as coisas que João viu, passado de João, as coisas que João está vendo, presente de João, e as coisas que João irá ver, futuro de João. Então o livro de Apocalipse é composto por três fases. A primeira fase é aquilo que João viu. Está no capítulo de número 1. As coisas que vistes. A segunda fase está as coisas que são. É o presente de João. Que está contido no capítulo 2 e 3. Fala sobre a era da igreja no passado. E nós entendemos também que o capítulo 2 e o capítulo 3 fala também da era da igreja no presente. Eu estou falando bem devagar para os irmãos entenderem. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 é as coisas que hão de acontecer, coisas no futuro. Eu vou repetir. O versículo chave do livro de Apocalipse é o capítulo 1, versículo 19. As coisas que vistes, na ótica de João. As coisas que viste, capítulo número 1, é a visão do Cristo glorificado. A segunda fase do livro de Apocalipse, as coisas que são, é a era da igreja. A igreja do passado, as 7 igrejas da Ásia, e também nós entendemos que é a igreja do presente, que é o capítulo 2
e o capítulo 3. É a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, é as coisas que hão de acontecer. Capítulo 4 ao capítulo de número 22. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. É para começar. Então o capítulo 1 é o capítulo daquilo que João viu, as coisas que vistes. É a visão do Cristo glorificado, capítulo de número 1. O capítulo 2 é o capítulo de número 3, é as coisas que são. É a era da igreja do passado, das 7 igrejas da Ásia, e a era da igreja do presente, capítulo 2 e capítulo 3. É a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, é as coisas que hão de acontecer. No capítulo 4 e o capítulo 5 se refere ao arrebatamento da igreja. Capítulo 4 e capítulo 5 se refere ao arrebatamento da igreja, ao tribunal de Cristo, às bodas de Canaã. Então o capítulo 4 e o capítulo 5 é no céu. É o arrebatamento, é no céu. Aí chega no capítulo 6, o capítulo 6 até o capítulo 18 fala sobre a grande tribulação. Capítulo 6 até o capítulo 18 fala sobre a grande tribulação. O capítulo 19 fala sobre a volta de Jesus em glória. A volta de Jesus em glória. Aleluia! E o capítulo 20 fala sobre o milênio e o juízo final. Eu vou repetir para os irmãos. Capítulo número 1 são as coisas que vistes ao passado de João. É o Cristo glorificado. O capítulo 2 e 3 é o presente de João. E nós entendemos que é o presente da igreja também. É a era da igreja do passado e a era da igreja do presente. É a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, são as coisas que hão de acontecer. Capítulo 4 e capítulo 5 se refere à igreja arrebatada e à igreja glorificada, é no céu. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18 se refere à grande tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, o primeiro período, e o segundo período, 3 anos e meio. Nós vamos estudar tudo isso, isso é apenas para você entender. No capítulo 19 se refere à volta de Jesus em glória. E aqui eu quero eu quero fazer um adendo contigo. A volta de Jesus em glória, no capítulo 19, é diferente do arrebatamento da igreja. A volta de Jesus em glória é em 2 fases. E eu quero fazer um adendo para você entender a partir de hoje. O arrebatamento da igreja acontece no capítulo 4. E o arrebatamento da igreja é a primeira fase da volta de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E esse arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da volta de Jesus Cristo, vai ser um arrebatamento onde o mundo não vai ver. Vai ser um arrebatamento súbito e instantâneo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando primeiro o arrebatamento, que é a primeira fase da volta de Cristo, que é a partir do capítulo 4 de Apocalipse. 1 Tessalonicenses, isso aqui é apenas um adendo, e nós vamos estudar tudo isso depois, só para você começar a entender o arrebatamento da igreja, que é a partir do capítulo 4 de Apocalipse, antes da grande tribulação. Quando a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. Então, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4.
versículo 15 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 15 e 18. Por gentileza, escreva aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 18. Porque o arrebatamento é a primeira fase da volta de Jesus. O arrebatamento, o mundo não vai visualizar o arrebatamento, vai ser instantâneo. Diferente da volta de Cristo em glória, que vai ser depois da grande tribulação. Então o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 15 e 18. Vamos começar a partir 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro eu vou repetir. Está cortando aqui a internet. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Vamos lá. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação, aqui ocorre a ressurreição da vida, a ressurreição dos salvos. Versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Logo em seguida, nós, os que tivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então o arrebatamento, isso aqui é apenas um adendo, o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação, porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos encontrarão com Cristo nos ares. O arrebatamento é a primeira fase da volta de Jesus Cristo. Isso vai ser instantâneo. A Bíblia fala que vai ser um piscar de olhos. O mundo não vai entender o que está acontecendo. Só que na segunda fase da volta de Jesus Cristo, que é depois da grande tribulação, vai ser diferente. A segunda fase da volta de Jesus Cristo, que vai ser no final da grande tribulação, Jesus Cristo agora vai vir em glória, e todo olho verá a volta de Jesus. Então, no arrebatamento, Jesus virá para os santos. E na segunda fase, no final da grande tribulação, Jesus virá em glória com os santos. Pastor, qual é esse versículo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, agora nós estamos falando no final da grande tribulação, Jesus vindo em glória com os santos, que essa a segunda fase da vinda de Jesus, agora todo olho verá. No arrebatamento, eu vou repetir, no arrebatamento, só os santos vão entender, o arrebatamento não vai ser aberto aos olhos humanos, os santos serão arrebatados e encontrarão Jesus nos ares, e os mortos ressuscitarão primeiro. Agora, essa é a primeira fase, o arrebatamento da igreja. Agora, a segunda fase da volta de Cristo vai ser no final da grande tribulação, que vai ser diferente. A segunda fase da volta de Cristo vai ser todo olho verá a volta de Cristo. E na segunda fase, que é no final da grande tribulação, Jesus vem com os santos. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 24.
a partir do versículo 29. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. Está sendo abençoado, meu irmão? Está aprendendo, meu irmão, a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Imediatamente, olha o que está escrito na Bíblia. Você entende claramente que é depois da tribulação esse texto aqui. Escute. Mateus capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias. Que tormentos? A grande tribulação. O sol se escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Olha o que está escrito no versículo 30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Aleluia, aleluia. Então, a segunda fase da vinda de Cristo vai ser uma vinda gloriosa com os santos, e todos os olhos verão Jesus Cristo e os santos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos apenas um adendo. Vamos voltar aos capítulos. Nós estamos apenas um adendo. Então vamos lá. Capítulo de número 1 é as coisas que são na ótica de João, no presente de João. No capítulo número 1 é as coisas, retificando, capítulo de número 1 é as coisas que vistes, é o passado de João. Coisas é a visão de Cristo glorificado. Capítulo de número 2 e 3 é o presente de João, as coisas que são. É a era da igreja, é o presente de João, é a era da igreja do passado, e nós entendemos que também é a era da igreja atual. Capítulo 2 e 3. Capítulo 4 até o capítulo 22 é as coisas que hão de acontecer, é o futuro. Capítulo 4 e capítulo 5 é o arrebatamento e a igreja glorificada. Capítulo 6 até o capítulo de número 18 é a grande tribulação. Capítulo 19 é a segunda fase da volta de Cristo, que nós explicamos que é a volta de Cristo glorificado com os santos. Capítulo 20, está com a sua Bíblia aberta? Aleluia. Capítulo 20 é o milênio, é o juízo. E o capítulo 21 é o capítulo 22, é o novo céu e a nova terra que te espera. Você crê nisso? Você estará no capítulo 20 e 21 em nome de Jesus Cristo. Diga, eu vou estar no novo céu e uma nova terra. Aleluia! Nós estamos estudando, mas também Deus vai te abençoar. Nós estamos estudando, mas tem promessas para a sua vida. Você estará no capítulo 20 e 21 em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós estudamos a divisão dos capítulos de Apocalipse. Nós vamos estudar agora, começar o capítulo de número 1. Se assim Deus permitir, nós estudaremos versículo por versículo, capítulo por capítulo, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Agora, depois de 2 aulas e meia, vamos entrar no livro de Apocalipse. Você, meu amigo, que está adentrando nesse momento, nós estamos no terceiro estudo do livro de Apocalipse.
Já tem o primeiro estudo e o segundo estudo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, PR Pastor Alessandro Malafaia. Depois dessa aula, assista, vá lá no meu canal, se inscreva e assista a aula 1 e a aula 2. Foi tremendo como essa aula aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar agora, adentrar no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, Jesus, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. O que nós temos que entender nesse primeiro versículo desse capítulo 1? Primeiro, é a revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação, no seu sentido original, significa tirar o manto, ficar claro algo que está obscuro, isto é, descobrir algo que está tampado. Então, revelação é você tirar aquilo que está coberto e revelar aquilo que está em oculto. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu. Entenda, o Pai entrega a revelação ao Filho. O Filho, através de um anjo, por intermédio de um anjo, entrega essa revelação a João. Só que é interessante, no versículo do 1, está dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Essa revelação do Apocalipse é só para os servos. Aleluia! É para mostrar aos seus servos. Pois para entender esse livro na ótica espiritual, nós temos que ser servos de Deus. E você? Já é servo de Deus? Aleluia! Você é servo de Deus? Porque a revelação é do Pai, passa para o Filho através, por intermédio de um anjo, entrega a João, só que é para mostrar aos seus servos. Então, para entender o Apocalipse, tem que ser servo. Para entender o Apocalipse, porque o Apocalipse, para você entender a parte teológica, qualquer um pode entender, mas a parte espiritual, só quem é servo. Aleluia! Bata no seu peito, escreva aí, eu sou servo de Cristo. Glória a Deus! Eu sou servo de Cristo. Então esse primeiro versículo já tem uma revelação de Deus para a sua vida. Você está estudando porque você é servo de Cristo, porque as revelações são para os servos. Os servos, Deus vai revelar aos servos. Glória a Deus. Versículo número 1, a revelação já foi dada. Versículo número 2, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus. Quem comprovou? João. E o testemunho de Jesus Cristo. Entenda o que está escrito no versículo 2. Eu vou repetir. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo. O que João está escrevendo é o seguinte: me foi dada a revelação, e eu não fiquei calado. Me foi dada a revelação, e eu escrevi. Me foi dada a revelação, e eu não fiquei medroso daquilo que Deus me deu. Me foi dada a revelação, e eu estou passando para vocês. Sabe o que significa isso? Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de fortaleza, aleluia, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus. É o testemunho de
Jesus Cristo. Ei, meu irmão, a palavra que Deus te entregar, a revelação que Deus te entregar, não fique para você, entregue, não tenha medo, Deus está contigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É muito forte isso, é muito forte. João está dizendo, o qual comprovou tudo quanto viu. Ele está dizendo, eu vi as revelações e eu vou passar para a humanidade. Eu vi as revelações, eu não vou ter medo. Eu vi as revelações e eu vou escrever no livro. Aleluia. Aquilo que Deus te entregar, passa. Aquilo que Deus te revelar, fale. Deus é contigo em nome de Jesus Cristo. É por isso que eu digo, nós estaremos estudando o livro de Apocalipse, mas numa ótica espiritual. Vai ser tremendo, meu irmão. Não perca uma aula, eu tenho certeza, porque estudar o livro de Apocalipse na parte teológica, qualquer um pode fazer no seminário teológico. Mas aqui nós estamos estudando não a parte apenas teológica, mas espiritual, em nome de Jesus Cristo. Além disso, o versículo de número 2 nos mostra a autenticidade do livro. A autenticidade desse livro está comprovado no versículo 2. Pastor, como é isso? Primeiro, entenda, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então a autenticidade desse livro foi comprovado 2 vezes no céu e 1 vez na terra. Como assim, pastor? Primeiro, a autenticidade desse livro foi comprovado pela palavra de Deus, versículo 2, pelo testemunho de Jesus Cristo, e na terra foi comprovado a autenticidade por João. Meu Deus, a revelação de Jesus para a sua vida. Esse livro tem a autenticidade 2 vezes comprovado no céu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo é 1 vez comprovado aqui na terra, pelo próprio João. Pastor, mas eu não acredito no livro de Apocalipse. Então, você não acredita no testemunho de Jesus Cristo? Porque está dizendo, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que testemunhou essa profecia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se alguém disser para você que o livro de Apocalipse é apenas uma historinha, se alguém disser para você que não existe autenticidade no livro de Apocalipse, diga, existe 2 autenticidades no céu, que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e uma autenticidade aqui na terra, que é do próprio João. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então já estudamos o versículo 1 e o versículo 2. Agora o versículo 3 tem uma bênção. Escute o que eu vou dizer. Versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam e obedecem às orientações nela que estão escritas. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Existe uma promessa para quem lê esse livro. Existe uma promessa para quem ouve esse livro. E existe uma promessa para quem guarda e obedece esse livro. Bem-aventurados. As bem-aventuranças são bênçãos. No momento que você está lendo esse livro, você se torna um bem-aventurado. No momento que você está ouvindo esse livro, você se torna um bem-aventurado. Só porque você está nessa aula, ouvindo o livro de Apocalipse, você é uma bem-aventurado ou uma bem-aventurada. Só porque você está ouvindo esse livro de Apocalipse, existe bênção para a sua vida. Você crê nisso? Dê um glória ao Senhor. Aleluia. As bem-aventuranças
É uma promessa de Deus no início do livro de Apocalipse. Quantas vezes nós lemos esse livro de Apocalipse e nós não entendemos o que está escrito no livro? No versículo 3, existe a bem-aventurança para quem lê, bem-aventurança para quem ouve e bem-aventurança para quem guarda e obedece este livro. Sabe o que significa ser bem-aventurado? É ser feliz. Sabe o que significa ser bem-aventurado? É ser feliz em meio à crise. Pastor, como é isso? Pastor, eu não entendo não. Quem não tem Cristo não pode entender como uma pessoa está passando por uma luta, está passando por uma tribulação, mas mesmo assim entende que essa luta vai acabar, que essa tribulação vai acabar, que Jesus vai se levantar. Isso é ser uma pessoa bem-aventurada, porque crê na sua vitória. Glória a Deus. Versículo 3. Bem-aventurado os que leem. Bem-aventurado, aleluia, os que ouvem, e bem-aventurado os que obedecem. Somente nesses 3 versículos que nós estamos estudando, já tem revelações da parte de Deus para a sua vida. Somente nesses 3 versículos tem revelações da parte de Deus para a sua vida. Que nessa noite você entenda que você foi chamado para fazer a obra de Deus. Que nessa noite você entenda que você é servo do Senhor. Que nessa noite que você entenda que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Que nessa noite você entenda que no momento que você estuda Apocalipse, você é bem-aventurada, bem-aventurado em nome de Jesus Cristo. Mas a partir do versículo 4, começa a falar as características de Jesus Cristo. A partir do versículo 4, vai falar sobre as multiformas do Espírito Santo. Você quer saber quais são as multiformas? Próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente aqui estudando a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos assistindo, Deus quer salvar a sua vida. Eu não posso terminar essa live sem fazer esse apelo, porque nós estamos estudando a Bíblia, mas essa palavra é viva e eficaz. Eu não posso terminar aqui sem dizer para você que Jesus quer te salvar. Eu não posso terminar aqui sem dizer para você que Jesus tem poder. Eu não posso terminar aqui sem dizer para você que Jesus pode transformar a sua vida. Aceita Cristo aonde você estiver. Feche seus olhos. Ó Deus, transforma essa vida agora, Senhor. Transforma essa vida agora. Escreva seu nome no livro da vida. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Você foi abençoado nessa noite? Escreva aí. Eu recebi da parte de Deus. Escreva. Eu recebi da parte de Deus. E eu te peço, compartilhe esse estudo. Esse estudo tem que adentrar em muitos lares nesta noite. Esse estudo tem que adentrar em muitas vidas nesta noite. Compartilhe. Seja um canal de bênção em um mundo em crise. Diga, eu recebi da parte do Senhor. Próxima segunda-feira, eu estarei continuando esse estudo bíblico a partir do versículo 4. Nós estudamos versículo 1, 2 e 3. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Vai lá no meu canal do YouTube. Assista a aula 1, já está postada. Assista a aula 2, já está postada. E eu vou postar amanhã essa aula 3. No meu canal, PR Alessandro Malafaia. Assista quantas vezes você quiser. Porque Deus vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Isso é apenas o início. Deus tem muitas coisas para você em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.
Você que veio à casa do Senhor. Pastor, sim, nós estamos na casa de Deus online. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ter uma noite abençoada. Você vai ter uma noite de paz. O seu sono vai ser em paz, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu estarei ministrando a bênção apostólica. Compartilhe esse culto, compartilhe esse estudo, eu te peço. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça dentro dessa casa. Não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam, amém. Ao seu nome, glória. E a sua glória, mais glória. E ao teu povo, vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.